Doutor Me Consulta é um oferecimento de Dental Alencar, Climais, Rei dos Óculos Kodak e RL Imóveis. Olá, Doutor Me Consulta já está no ar aqui pela Band Roraima. E aqui você sabe, você fica bem informado sobre saúde, bem-estar e prevenção com quem realmente entende do assunto, que são os nossos especialistas da saúde. Então, se você tem alguma dúvida sobre qualquer patologia, você pode estar encaminhando a sua dúvida para o número da produção que está aparecendo aí na sua telinha. Eu conto com a sua participação. Aproveita e siga também o Doutor Me Consulta nas redes sociais para você ficar por dentro dos nossos bastidores e, claro, saber quem são os nossos médicos aqui do Doutor Me Consulta. E agora eu quero mandar um super beijo aos meus parceiros. Um beijo para a By Fabiola Vestidos e Moda Feminina. Um super beijo também para toda a equipe lá da Santa Joia e ao Roberto Milas, que atende lá na Estética e Salão Corpo e Mania. E agora o Doutor Me Consulta tem uma dica para você. É importante manter os níveis da glicemia sob controle. Qualquer alteração pode ter consequências em todas as funções corporais. A hipoglicemia causa episódios de tremores, corpo frio, fraqueza, visão turva e outros problemas. Portanto, mantenha o açúcar no nível ideal. E agora eu tenho a satisfação de receber aqui no Doutor Me Consulta Pedro Paulo, ele que é fisioterapeuta intensivista, inclusive trabalha na Clínica Mãe de Deus, que é parceira aqui do nosso programa Doutor Me Consulta. Tudo bem, Paulo? Seja bem-vindo. Olá, Kelly, tudo bom? Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar esclarecendo um pouquinho esse tema que é o que mais é falado hoje em dia, né? O que mais assusta, que é o Covid-19, né? O coronavírus. E aí a gente vai tentar hoje esclarecer um pouquinho, tirar alguns mitos. Eu trabalho também no HGR, né? Trabalho na UTI, na Unidade de Terapia Intensiva, onde já vi muita coisa, aprendi bastante. E estou aqui para esclarecer um pouquinho da vivência que eu estou tendo hoje em dia, praticamente 24 horas por dia. Olha, imagino, né? A gente está vivendo aí diante de uma pandemia, né? Muitas pessoas sendo acometidas por esse vírus, que é a Covid-19. Então, já para iniciar assim, quando é que uma pessoa deve procurar o sistema de saúde? Assim, de acordo com o que a gente tem avaliado e de acordo com as campanhas que vêm ocorrendo, vocês aqui também divulgando, a pessoa quando começar a sentir os sintomas, como dor de cabeça, febre, fraqueza, e buscar logo a unidade, né? A unidade de saúde. Hoje em dia temos aí a prefeitura, os postos de saúde que tem disponibilidade dos testes, né? Teste rápido, teste de sangue. São testes hoje em dia essenciais para essa avaliação, para que esse paciente possa ter acesso já ao protocolo inicial de medicações e uma avaliação para que ele não possa chegar a um estado grave em casa sem ter um suporte. Pronto, exatamente aí onde eu queria chegar. Após buscar essa ajuda, né, no sistema de saúde, com o que esse paciente ele deve se preocupar? A gente avalia também que esse paciente que buscou de primeira mão a unidade de saúde básica, se ele avaliar aqui em casa, de acordo com as medicações, aquela pessoa que está em casa está sentindo com que não está melhorando, que está piorando a falta de ar, piorando a febre, não tem mais força para fazer suas AVDs, né, atividade de vida diária, como escovar os dentes, tomar um banho, esse paciente ele deve procurar de novo o centro de saúde para que ele possa ser reavaliado e assim, quem sabe, buscar uma alternativa um pouco mais acentuada, como uma internação, para que ele possa não estar vindo ter um estágio grave da doença. Uhum. Digamos que esse paciente, ele foi internado, né? Qual que é o protocolo? Como é que funciona essa questão da internação do paciente? Hoje em dia, no HGR, a gente tem trabalhado a estabilização desse paciente, porque aquele paciente que geralmente tem critério de internação é um paciente que hoje em dia a gente vê
que não tem mais como ficar em casa. É um paciente que às vezes dependente de oxigênio, dependente de medicações onde só no hospital vão ter acesso, dependente de uma avaliação clínica médica constante, como exames de sangue, como gasometrias, que a gente tem que estar avaliando para saber se esse paciente está mantendo uma estabilidade hemodinâmica, que seria a estabilidade do seu quadro, não tendo uma piora. Olha, quando a gente fala em UTI, passa uma certa preocupação, né? Então esclarece pra gente, um paciente ir para UTI, isso quer dizer o quê? Que é uma coisa ruim? Hoje em dia, na minha visão, trabalho lá há muito tempo e assim eu vejo que você precisar de uma UTI não quer dizer que você está com risco de morte, mas sim precisando de cuidados de uma equipe multidisciplinar 24 horas, onde todos estão ali de prontidão, atuando arduamente para que você não tenha uma piora do quadro, para ter essa manutenção. E assim, quem saiba, você só vá para lá por observação. Tem muito paciente que vai para o UTI hoje em dia para ser, devido ao Covid, ficar sobre observação. Caso piore ou não, o paciente retorna-se para o bloco com a sua melhora do quadro, de acordo com a avaliação que a gente todo dia vai avaliando esse paciente, por várias áreas, enfermagem, área clínica médica, fisioterapêutica e assim vai. Quando o paciente ele vai para a UTI, necessariamente ele está indo para ser entubado? Não, como eu acabei de explicar, a gente acaba esse paciente indo devido a um critério mais delicado, né? Um paciente que ele vai para lá para ter essa avaliação. A gente vai avaliar ele, vai avaliar os exames, a clínica médica e a gente vai ver. Esse paciente possivelmente será entubado se ele tiver uma piora do quadro grave, que possa botar em risco sua vida. Para isso a gente está lá sempre atuando de forma preventiva para que ele não chegue a precisar disso. Então, para quem não entende muito, né, nessa questão da intubação, quando um paciente chega a ser intubado, é justamente para ter um controle da melhora da respiração desse paciente? Na verdade, na melhora de todo o seu quadro clínico, né? Porque o paciente, geralmente, quando ele é intubado, todo mundo, a gente geralmente fica assustado, assim, tem um medo, o paciente vai ser intubado, tubo, já ficam nervosos. A gente até pensa que quando o paciente está sendo intubado, é como se ele... até me corrija caso eu esteja cometendo algum erro. Esse paciente é como se ele estivesse entrando num coma... Então, assim, esse paciente que foi intubado não precisa ter medo. Geralmente a equipe que está lá é uma equipe que vai estar totalmente pronta, especializada, onde ele vai ser feito níveis de sedações para que esse paciente relaxe, curalize, fique de forma, como fosse um coma induzido, para que a gente possa ter todo o manuseio dele de forma segura, onde vai se entrar a ventilação mecânica, que depende desse relaxamento desse paciente, para que a gente possa ventilar esse pulmão dele e assim tratar qualquer comorbidade pulmonar ou infecciosa que esteja cometendo ele. Então, geralmente esse paciente que vai estar lá vai estar de forma segura. Eu até oriento as pessoas assim que quando não tenham medo de buscar a saúde, ter medo de UTI, porque é algo totalmente especializado. Todo mundo que está lá sabe o que está fazendo. Hoje em dia todas as áreas evoluíram, parte clínica médica, a parte da enfermagem, a fisioterapia cresceu bastante. A gente tem visto isso hoje e tem dado certo. Que bom. E quais são as debilidades que um paciente pós-Covid pode ter, né? Pode vir a ter, e qual é a melhor forma de tratamento? Na verdade, hoje em dia, aquele paciente que ficou internado por um período, ou no bloco, ou em uma própria UTI, aquele paciente que foi entubado por períodos longos, a gente tem avaliado, eu tenho atendido também esses pacientes, eles têm apresentado algumas comorbidades como fraquezas, como disfunções respiratórias, ainda sequelas, né? Sequelas da doença, que a gente vai tratando e vai melhorando ao longo dos dias aí, do seu dia a dia de tratamento, fortalecendo, estabilizando a parte cardiopulmonar, para que esse paciente volte a futuramente ter a sua vida de forma adequada, tomar as rédeas da vida, né, que é o que acontece. Eu vejo muito pacientes com medo, a ansiedade cresceu bastante com esses pacientes. Esses pacientes hoje em dia são muito ansiosos e a gente tem visto o número de pacientes hoje pós-Covid com medo de pegar de novo. Claro, tem que ter o cuidado, tem que ter todo o cuidado para que isso não aconteça, mas se você, paciente que está pós-internação, aquele paciente que saiu da UTI, está sentindo alguma coisa, busque um acompanhamento de pessoas experientes
pesquise, vá com o seu médico, peça para ele indicar quem possa estar lhe acompanhando, fisioterapeuta, para que assim você possa estar tendo a melhora da sua qualidade de vida. Você com toda essa vivência, né, trabalhando de perto, vendo situações bem críticas, assim, quais são as recomendações que você teria, né, a passar aos nossos telespectadores na forma de prevenção, né, deste vírus, dos cuidados corretos? Hoje em dia, o uso da máscara, a higienização das mãos, lavar bem as mãos, evitar lugares aglomerados, ou se tiver que sair de casa, não tenham medo, sair de casa, mas agir de forma segura, manter distanciamento, né? Não exagerar no uso do álcool, porque também muita gente acaba pegando aquele pânico de passar álcool toda hora na mão e acaba gerando lesões de pele. Então, assim, esses cuidados são essenciais. É o que eu acho que hoje em dia, o que mais passa, né, nas redes sociais, na televisão, os informativos do governo em relação a isso. E mais ou menos, eu acho que isso é a base. Manter esses cuidados, não subestimar esta doença, Com que certeza. é o mais importante, né? Para não ter que precisar do sistema de saúde, né? Enfim, de ter esses cuidados. Então, o melhor remédio que a gente sempre frisa aqui no Doutor Me Consulta é essa questão mesmo da prevenção. Olha, Paulo, muito obrigada pela tua participação aqui. Eu que agradeço. Por esclarecer pra gente. Muito obrigada mesmo. Obrigado, eu que agradeço. Eu só queria deixar só um esclarecimento, pedir para que todos aqueles que sintam os sintomas em casa, que apresentem os sintomas que hoje em dia você pode pesquisar e você vai ver, ou que você foi no médico e está sentindo ainda o sintoma, não deixe de buscar as unidades de saúde, tanto as básicas como os postos de saúde, como o hospital, ou o hospital geral, ou se você tiver acessibilidade, como convênios, e no seu hospital referência, de acordo com o seu convênio, com sua demanda, e assim conseguir a gente não ir em estado grave, procurar na última hora, porque a gente tem visto que as pessoas estão com medo e tem retardado a busca do tratamento. Então eu peço que esclarecidamente todos não tenham medo, busquem a saúde, não deixem com que a ansiedade, o medo, o pânico façam com que você deixe de se tratar. Tenho visto muitas pessoas melhorar quando buscam de forma preventiva. Está sentindo sintomas, buscar a saúde, fazer os exames de forma correta, tomar medicação de forma correta e repouso se necessário. Muito obrigada. Eu que agradeço. E até a próxima, né? Que eu tenho certeza que a nossa parceira, que é a Clínica Mãe de Deus, tem excelentes profissionais e vão estar sempre aqui no nosso programa trazendo muita informação. Eu que agradeço. Obrigado, gente. Tudo até bom. A próxima. Valeu. Doutor Me Consulta vai para um breve intervalo, mas não saia daí que a gente volta já já.